Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, se não tiver vai ficar melhor, muito mais melhor. Hoje eu quero passar uma dica para vocês, como assumir o nosso poder interior. Como nós ter consciência do poder interior que nós temos, o poder que nos foi dado por Deus e que nós, logicamente, ao nascermos neste mundo, esquecemos de tal poder. Isso porque nos foram ensinados coisas diferentes desde quando nós nascemos. Que nós somos fracos, que as coisas do mundo e as pessoas do mundo são muito mais do que nós. Muitas vezes isso nos é ensinado, então nós crescemos acreditando nessas coisas e acabamos perdendo o contato com o nosso poder interior e não sabemos como voltar à casa do Pai, né? Podemos dizer assim, voltar a assumir o nosso poder interior. Mas, como Joel Goldsmith mesmo fala, a única forma de nós darmos poder para as coisas externas ou para as pessoas é temendo, né? A gente temendo as coisas ou as pessoas, odiando, amando ou mesmo se apegando às coisas ou às pessoas. Essa é a única forma de nós darmos poder para as pessoas ou para as coisas. Então, como nós podemos assumir esse poder interior, voltarmos à nossa origem, né? a ter esse poder que nos foi dado originariamente por Deus? O Sócrates, ele tem uma frase muito conhecida por nós que se diz: conheça-te a ti mesmo. Essa frase, logicamente, ele disse se referindo a conhecer a nosso eu verdadeiro, né? Mas nós podemos utilizar essa frase também se referindo a conhecermos nós aqui enquanto seres humanos. O que nós temos que fazer para adquirir novamente o nosso domínio interior e não ficarmos dando poder para as coisas externas, para as pessoas e para as situações, para as dificuldades. Logicamente que nós não vamos deixar de conversar com as pessoas, de ter amizades, de se entrosar com as pessoas, né? E também não vamos deixar de ter problemas, dificuldades, né, na nossa vida. Mas nós não vamos dar mais poder desde o momento em que nós não nos apeguemos a essas coisas, nem às pessoas, nem aos problemas, às situações, não temermos, não odiarmos, né? E nem amarmos, né? Nós podemos gostar de ter certas situações, gostar de certas pessoas, mas não ter aquele amor humano que faz tudo que a pessoa quer que a gente faça, ou que nós sejamos da forma como elas querem que a gente seja. Isso não é amor. Mas se você tem esse amor, você acaba se esforçando para ser ou fazer aquilo que a outra pessoa quer. Então, nós não devemos ter esse tipo de amor. O amor que nós devemos ter pelas pessoas é o amor divino. Deixar o amor divino fluir dentro de nós. Então, eu sugiro a vocês uma coisa. Faça uma autoanálise de tudo aquilo que vocês têm medo, das pessoas que vocês têm medo, né? Das situações que vocês temem, odeiam, né? Se irritam com aquelas situações ou com aquelas pessoas, se preocupa com aquelas pessoas ou com determinadas situações. Faça uma análise de qual sentimento negativo vocês têm em relação às pessoas ou uma certa pessoa e aos problemas que surgem na sua vida ou que vocês têm na sua vida. Como, por exemplo, às vezes a gente se irrita até com um personagem de televisão.
de uma novela. O artista está ali sendo maltratado por um bandido, vamos supor, e a gente fica com raiva daquele bandido. E é uma cena, uma encenação, mas mesmo assim a gente vê como nós temos pouco domínio sobre nós, como a nossa força interior está escondida. Porque se a nossa força interior estivesse à tona, nós estivéssemos conscientes dessa força interior, nós não iríamos nos sentir irritado ou com raiva de tal situação daquela cena, né, que a gente viu na televisão. Outras vezes mesmo pode até ser que não seja propriamente uma novela, pode ser no jornalismo mesmo. A gente ouve ali ou vê que ocorreu uma determinada situação em que as pessoas foram prejudicadas, sofreram algum golpe, né? E a gente fica com raiva, com medo daquela situação. Estamos dando poder a todas essas pessoas ou a situações que nós tememos, ou que nós nos irritamos, ou que nós nos apegamos, ou que nós temos raiva. Nós estamos dando poder todas as vezes que nos envolvemos emocionalmente com alguma situação ou com pessoas, né? E isso é uma coisa que nós temos que adquirir, que resgatar esse poder que nós temos, que nos foram dados desde o princípio da criação. Originariamente nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu o poder sobre todas as coisas, como está escrito no Gênesis, que Deus nos deu poder sobre o céu, todas as criaturas do céu, da terra, da água, e logicamente nós perdemos esse poder devido ao pecado de Adão e Eva, né? Simbolicamente falando, né? E com isto nós perdemos aquela imagem original que Deus havia criado de nós, a sua imagem e semelhança, e criamos uma outra imagem de nós mesmos, uma imagem falsa, uma imagem que não tem poder nenhum, uma sombra, uma ilusão. Nós criamos uma imagem de nós mesmos, mas antes de nós criarmos essa imagem falsa de nós mesmos, Deus já havia criado uma imagem de nós, a imagem e semelhança dele. Então nós temos que voltar, né? Voltar a resgatar esse poder interior. A primeira coisa que nós devemos fazer é meditar, é praticar meditação constantemente. E a segunda coisa que nós podemos fazer é essa autoanálise que eu estou falando para vocês. Fazer uma análise daquilo que vocês temem, daquilo que vocês se irritam, daquilo que vocês se preocupam, daquilo que vocês amam, a ponto de fazer o que uma determinada pessoa quer. Não estou me referindo aqui ao amor divino, que é totalmente diferente, que liberta as pessoas e faz para as pessoas as coisas de forma espontânea e até feliz. Eu estou falando daquele amor que a gente faz, que a gente tem, né, em relação às pessoas, e faz as coisas para elas no sentido de agradar elas, de deixar elas felizes, quando nós mesmos não estamos felizes, nós estamos querendo apenas a atenção daquela pessoa, agradar elas, e isto vai tirando, bloqueando a nossa força interior, a nossa imagem verdadeira. Então faça essa autoanálise e a partir deste momento esteja sempre presente, né? Pratique a meditação todos os dias, nem que seja uma vez por dia, mas esteja sempre presente quando esses medo, essas irritações, essas raivas, qualquer sentimento negativo surgir em relação às pessoas ou em relação a qualquer situação. Quando surgir,
vocês estando no momento presente, observando a mente, vocês não se deixam levar por tais emoções, por tais sentimentos. E acontece outra coisa além disso. Vocês vão tirando naturalmente a força desses sentimentos. Isto quando nós estamos no momento presente, observando tudo o que acontece. Então, faço essa análise e depois, vamos supor assim, eu tenho medo de determinada situação, eu tenho medo de rato. Então, procure saber por que você tem medo de rato. Porque as pessoas dizem, né, que eles transmitem doença, ou porque você acha elas horríveis, é uma coisa que você adquiriu desde a infância, um medo que você adquiriu desde a infância. Qual a razão que levou você a ter esse medo de rato? Então, quando você chegar à conclusão, você perceber o que levou você a ter medo desse rato, logicamente que eu estou falando das situações e das pessoas em geral, né? Estou me referindo ao rato apenas para dar um exemplo. Quando você chegar a essa conclusão, então, a partir desse momento, você começa a trabalhar esses sentimentos, esses pensamentos negativos em relação ao rato, né? Vamos falar assim. E você vai perceber que esse medo vai desaparecer. É uma prática bem maravilhosa, porque isso nos mantém sempre no momento presente, né? Observando, e com isso nós vamos adquirindo aos poucos o nosso domínio espiritual, assumindo o nosso poder espiritual. Nós não deixamos mais nos levar pelas situações, pelas pessoas. Eu, por exemplo, eu tinha medo, muito medo mesmo de ficar no escuro. Só que eu fiz uma análise e procurei saber por que motivo eu tinha medo de ficar no escuro. Às vezes até dormia com a luz acesa, porque eu tinha medo de dormir no escuro. E eu comecei a fazer essa análise desde pequeno, desde quando eu era pequeno, e eu descobri o motivo. Que a minha mãe, quando nós éramos pequenos, fazia brincadeiras conosco, comigo e com meu irmão, né? Fazia brincadeiras sobre assombrações. E com isso eu criei esse medo de ficar no escuro, porque eu tinha medo de ser assombrado por algum fantasma. E aí, a partir desse momento, eu então comecei a ir dormir no escuro, né? E observando aquele medo. Eu me permitia sentir aquele medo. Era um medo que eu tinha inconsciente, né? Era inconsciente. Eu não sabia o motivo por que eu tinha aquele medo. Mas a partir do momento que eu me tornei consciente do porquê eu sentia aquele medo, eu conscientemente me entreguei a esse sentimento. Eu permitia conscientemente que ele viesse à tona e se expressasse. E dessa forma eu fui adquirindo o domínio desse sentimento. E ele foi naturalmente perdendo a força. Hoje eu acho que eu sou capaz de dormir no escuro até dentro de um cemitério. Eu não tenho medo nenhum de fantasmas ou de escuridão do escuro. Então é isso que devemos fazer, né? Praticar dessa forma, né? Para eliminarmos o medo e enfrentarmos na vida prática mesmo aquela situação, né? Não só observar a nossa mente, né? Observar aquele sentimento, se entregar a ele conscientemente, aqueles sentimentos, né? Como também enfrentar aquela situação. Se eu tenho raiva de uma pessoa, eu vou procurar descobrir por quê, o que aquela pessoa fez para mim, que eu, né, tenho raiva dela. O que aconteceu? E vou tentar descobrir a causa. Quando eu descobrir aquela causa, eu me tornar consciente daquela causa, eu vou permitir que
ela se manifeste naturalmente. Eu não vou mais ficar preso àquele sentimento, eles vão se aflorando, e aí o que acontece? Eles vão perdendo a força e eu vou adquirindo o domínio consciente sobre aquele sentimento e, consequentemente, a raiva acaba e eu serei capaz de perdoar essa pessoa. É nisso que consiste o verdadeiro perdão. Enquanto você não descobrir a causa do porquê você tem raiva ou ódio de uma determinada pessoa, né, você não será capaz de perdoar ela. E mesmo que você saiba a causa, o que levou você a ter ódio ou raiva daquela pessoa, se você não trabalhar isso, se você não permitir que esse sentimento se aflore, que ele venha, né, a ter você, e você trabalhe ele conscientemente, observando-o, então você também não perdoou aquela pessoa e não será capaz de mudar essa situação. O que nós temos que compreender é o seguinte, é que a mesma força que empurra uma pessoa é a mesma força que abraça uma pessoa. É a mesma força. Ela pode trabalhar tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Nós podemos usá-la dos dois lados, tanto para o lado positivo como negativo. Tudo vai depender da imagem mental que nós temos naquele momento. Se nós temos uma imagem mental de amor, essa força vai trabalhar nesse sentido, de amar. Mas se nós temos uma imagem mental de ódio, essa mesma força vai trabalhar nesse sentido, de odiar. É a mesma força interior realizando duas coisas, tudo por causa do conhecimento do bem e do mal, né? Nós temos esse conhecimento tanto do bem e do mal e damos poder para essas duas coisas. Então, a mesma força trabalha nesses dois sentidos. Assim, podemos compreender que essa força pode ser usada tanto para amar como para odiar, tanto para construir como para destruir. Então, a escolha é nossa. Essa força por si mesma, ela não vai fazer nada. Ela vai agir de acordo com a programação que está em nossa mente, com o condicionamento que está na nossa mente. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos conscientes daquilo que está condicionado na nossa mente, aí sim nós passa a assumir o controle, o domínio do nosso poder interior e podemos agir da forma como queremos, positiva ou negativamente, para o bem ou para o mal. Logicamente, eu tenho certeza que ninguém vai escolher usar sua força interior para o mal, porque nós escolhemos aquilo que nós lançamos para os outros ou para situações. A energia elétrica pode ser usada tanto para iluminar uma casa como para reduzi-la a cinza, né? O fogo pode ser usado para cozinhar o nosso alimento, como também para nos destruir, nos reduzir a cinza também. Então, é assim que as energias trabalham, né? E tudo depende da forma como nós usamos essa energia. Está em nós o poder de escolha, né? De usar ela tanto para um lado como para o outro lado. E exatamente por isso é que nós não devemos responsabilizar Deus, nem as outras pessoas e nem as situações que acontecem na nossa vida. A responsabilidade é puramente nossa. Nós é que temos que assumir o domínio, o poder interior que nos foram dados desde o princípio. Aliás, sempre foi nosso,
né? Sempre foi a nossa força interior. Na verdade, nós somos a manifestação dessa própria força interior e ela se manifesta em nossa vida conforme as nossas imagens, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. E isto a gente pode controlar se nós fizermos uma análise de todos os sentimentos que nós temos em relação às situações ou às pessoas. E se temos medo de alguma coisa, se temos ódio, raiva, preocupação, irritação, ciúme, inveja de alguma pessoa, de alguma situação, nós procuramos trabalhar esses sentimentos. E a partir do momento em que trabalhamos eles e nos livramos deles, nós nos tornamos verdadeiramente livres. Isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. É um processo gradual. Mas nós vamos vencendo os nossos medos, os nossos ódios, nossas raivas, nossas preocupações, nossos apegos, né? Nosso amor falso pelas pessoas que nós podemos ter, né? Nós vamos nos tornando livres de tudo isto e, consequentemente, vamos adquirindo cada vez mais o nosso poder interior, assumindo a nossa força interior, resgatando a nossa força interior, que é a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira origem. O Joel Goldsmith, ele fala sobre isso em um de seus livros, né, que nós devemos fazer essa espécie de análise, praticar meditação e procurar trabalharmos esses sentimentos, né? Só que é uma coisa que a gente tem que começar a analisar desde a nossa infância, porque geralmente esses sentimentos começam na nossa infância. Isto seria basicamente um trabalho de psicologia, né, ou psicoterapia. Mas nós podemos fazer isso, nós mesmos podemos fazer isso. Não precisamos, né, buscar alternativas, né, para trabalharmos a nossa força interior. Eu tenho certeza que cada um de vocês pode fazer isso, né? Eu fiz, né, e faço, continuo fazendo para poder eliminar certos medos que eu ainda tenho, né? Porque não é de uma hora para outra que a gente se livra de todas essas coisas que está dentro de nós, né? Que estão dentro de nós. E a gente tem que viver sempre trabalhando essas situações, né? Cada situação que aparece, que surge na nossa vida. É como Jesus falou, né? Quando for colocar a tua oferenda no altar e lembrar que tem alguma rivalidade com o seu irmão, deixa ali a tua oferta, vai, se reconcilia com teu irmão e então venha e ofereça a sua oferta. É mais ou menos isso que eu estou explicando aqui. Se você quer assumir a sua força interior, você quer entrar em contato com a perfeição da sua essência, nós temos que eliminar esses sentimentos de ódio, de raiva, de medo, de todas as coisas negativas que nós temos em relação às pessoas e às situações. E dessa forma, e somente dessa forma, nós assumimos o nosso poder, a nossa força interior. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês hoje. Eu volto essa semana mesmo explicando sobre o anticristo, né, conforme eu prometi para vocês, né? E é porque eu estou meditando ainda sobre o assunto. Mas essa semana mesmo eu venho com esse assunto. Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham entendido o que eu passei aqui para vocês, espero que vocês estejam em condições de pôr em prática, né? Porque é para o bem de todos nós, isto aí é para o bem de vocês mesmos e para o bem de toda a humanidade, para que nós, cada um de nós individualmente,
assumirmos o nosso poder interior, que na verdade é um só. Tanto o seu poder como o meu poder interior é um só. A vida que está em você é a mesma vida que está em mim, está em todas as outras pessoas e em todas as coisas. E somente quando nós todos nos conscientizarmos de que a nossa vida constitui uma só, que a vida que está em mim está em você, está em todas as pessoas e em todas as coisas do universo, da natureza, aí sim se estabelecerá a harmonia, a paz, o amor neste mundo. E, logicamente, estaremos vivendo o reino de Deus, cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, como é no céu. Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção. Espero vocês nos próximos vídeos mesmo, né? E desde já desejo uma boa semana para todos, felicidades, muito obrigado e até o próximo vídeo.